Olha só, irmão, você falou que o Comando Vermelho quer expandir, o Comando Vermelho quer aumentar território, porque já foi-se o tempo que o Comando Vermelho vendia cocaína, maconha e tal. Ele continua vendendo maconha e cocaína, mas ele está expandindo mais para mais e mais missões, né? Por outros faturamentos. Por esse motivo, quando alguém diz para mim assim, Pimentel, se liberar a maconha, você vai enfraquecer o tráfico. Não vai, pelo amor de Deus. Para com isso. Se você liberar a maconha, o Comando Vermelho vai continuar existindo, realizando as atividades que ele já realiza hoje, inclusive venda de cigarro. O Brasil tem hoje 57 facções, né? Das 57, 56 vendem cigarro. Cigarro paraguaio, tá? Então não é a questão mais da maconha e da cocaína, sabe? Se o cara defende a liberação da maconha hoje, pura e simplesmente para reduzir a força do Comando Vermelho, ele está equivocado. Se ele defende a maconha por outros motivos, a gente conversa. Você sabe que eu sou a favor também da legalização. Já falei aqui, já apanhei a beça. Mas o Comando Vermelho hoje, ele vive de extorsões. Extorsão. Extorquindo morador, extorquindo comerciante, extorquindo comércio. Como a milícia faz também. Como a milícia também faz, né? E não é um erro a gente continuar chamando eles de traficante? O Estado vendo ele, tratando ele como traficante? Porque ele é um mal muito maior, né? Em 2021, o jornal O Globo corrigiu o termo milícia. Começou a chamar de narcomilicianos, porque a milícia no Rio de Janeiro, hoje, várias delas, não todas, também vendem cocaína e maconha. Então poderia ter um conserto do termo, sim, de traficante. Eu gosto muito de narcoterrorista. Eu gosto muito disso. Porque eles realizam ações de terror, impõem um medo à população, sabe? E também vendem substâncias narcóticas entorpecentes, né? Então o termo narcoterrorista, alguns já usam. Eu vejo assim, às vezes, um comentário do Fabrício, né? O delegado Fabrício da CORE, ele gosta de usar narcoterrorista. Eu gosto também desse termo. Aliás, aprendi com ele. E talvez seja esse termo. A gente podia começar a mudar para pouco a pouco sugerir à população que as ações que eles realizam são ações de terror. E eu te indago isso não só pelo termo, mas pela a resposta que a sociedade vai exigir disso, né? Lógico. Porque enquanto a gente fica pensando como traficante, aí o Estado vai dar o remédio da lei de drogas e vai dar aquela aplicação penal ali, e aí a sociedade, qual o problema? Um quer vender, o outro quer consumir, e aí fica um negócio muito simples, né? E isso aí já foi a lei de drogas de 2006, já estamos em 2023, lá se vão quase 20 anos. E aí o Estado vai continuar enxergando esses caras como meros traficantes. Se a atividade criminosa é muito mais ampla, a articulação policial, a articulação do Estado tem que ser muito mais complexa também para combater isso. Sim. Eu acho que a obsessão do Estado tem que ser recuperar território. A obsessão do Estado... Eu não fico tão feliz hoje como eu ficava antigamente, quando eu vi no jornal uma notícia assim, a polícia prende 20 quilos de cocaína, sabe? Eu vibrava com isso. Vamos enfraquecer o Comando Vermelho. Não, a PM consegue, a Polícia Civil consegue, no máximo, apreender 1/10 do estoque de drogas, sabe? O DEA já deu esse número uma vez. Todas as grandes apreensões que o DEA realiza nos Estados Unidos impacta quase nada a venda da droga, não impacta sequer o preço final da cocaína nos Estados Unidos. Então, a apreensão de cocaína, ela não traz, eventualmente você tem uma mega apreensão de 1 tonelada, dei um prejuízo neles e tal, mas você nunca viu um usuário chegar na favela e o cara falar assim, meu irmão, hoje não tem maconha não, tá? Teve uma apreensão ontem aí, perdemos todo do carregamento. Você nunca viu, nunca faltou cocaína no mercado e maconha, apesar dessas grandes apreensões. E nem é medida a economia, né? Pela escassez do produto. Exato. Né? Eu lembro de uma apreensão do BOP no Adeus, de 1 tonelada de maconha. Nós levamos a maconha para o batalhão de choque, porque a delegacia não podia receber a maconha naquele dia. A maconha estava prensada com alguma coisa doce, assim, um cheiro doce, ficou fedendo o batalhão durante uma semana com aquele cheiro horrível. E nós conversávamos assim, dessa vez eles se ferraram. Acabamos com a maconha dele. Porra nenhuma.
Todas as bocas funcionando no dia seguinte normalmente, sabe? E aprendemos uma maconha e aprendemos uma mag. Eu nunca tinha visto uma mag em favela. Porque a mag é uma arma com tripé, não com bipé, né? Que ela é apoio de fogo. Ela é 762, ela tem um cofre metálico. Agora o cofre dela é de lona, para 200 tiros. Mas o bandido carregar aquilo na favela é difícil. Ele prefere carregar fuzil. Então eles montaram a mag na entrada do Adeus, bem onde tem hoje uma estação do bondinho lá do teleférico no Adeus. A nossa equipe chegou, não sabia que tinha a maconha lá na favela, tomamos muito tiro, achamos esquisito, montamos uma outra operação, chegamos num caminhão baú abandonado, com a equipe do 22 ou do 16 e pegamos 1 tonelada de maconha. E nesse dia foi o dia que eu falei, bom, amanhã não tem maconha aqui. E tinha maconha no dia seguinte normal. Então, hoje, o que eu vibro hoje é com a apreensão de arma. Toda vez que eu vejo a polícia apreender 7, 8, 15 fuzis, 12 fuzis, eu sei que vai ser uma dor de cabeça para repor aqueles fuzis, né? E uma coisa legal, o Glauber, a gente tem muita gente que nos assiste aqui que tem CAC. Muita gente aqui na nossa equipe tem CAC. A PM do Rio apreendeu recorde, gestão do secretário atual, do secretário Henrique, apreendeu 205 fuzis até o mês de abril, se eu não me engano. Nenhum fuzil T4 Taurus, viu, Glauber? Nenhum fuzil. Então aquele papo que as pessoas insistem que os fuzis Taurus estão parando na mão de traficantes do Rio, é mentira, é mentira, é mentira. 60 mil fuzis Taurus foram vendidos no Brasil, T4, né? Mais uma narrativa. Então, mais uma narrativa, mas infelizmente a própria Taurus não se empenha em combater essa narrativa, sabe? Felizmente. As matérias são mentirosas, o Dino insiste que essas armas param na mão de algumas podem parar sim, mas de forma geral não param não. Dá uma olhada nas armas apreendidas pela rota lá em São Paulo também, não tem nenhum T4 também não. Você vê muito AR-10, aquele fuzil maior, que é o 762, né? Você não vê T4. Mas voltando aqui à questão da obsessão nossa é recuperar território. É tentar buscar esse território. E aí qual seria a solução para Salvador, para Rio de Janeiro? Continuar as UPPs? A UPP no Rio de Janeiro deu certo durante 1 ano e meio. Depois ela começou a dar errado. Naquele processo expansionista, vamos sair abrindo UPP para todo lado. Não tinha como. Era uma ilusão. Mas se você montar umas 15 ou 20 UPPs só, mais do que isso não, com efetivo razoável, você consegue estabelecer nessas bases de comando do CV, do ADA e terceiro comando. Imagina, tu ocupar a Maré, o Alemão, o Chapadão, sabe? São essas bases de operação. Mas não é ocupar com 50 policiais, não. Se você botar 50 policiais, eles tomam um tiro. É ocupar com 400, 500 homens, com blindado, com 6, 7 blindados em cada comunidade. E aí você traz a vida normal. Eu tenho muito seguidor do Alemão, por incrível que pareça, viu? E os moradores do Alemão, o Glauber, que me seguem, são pessoas honestas, que vivem lá, como quase todo mundo é lá honesto, e eles falam comigo com saudosismo da ocupação do Exército Brasileiro na Penha. Com saudosismo, a ocupação do Montenegro. Tem um seguidor que mandou para mim esses dias, pô, Pimentel, vivemos 1 ano e tantos meses aqui, sem tiro à noite, sem confronto, sabe, sem bala perdida, né? Olha que legal, cara. Olha que legal. Olha o ativismo que não enxerga isso. O morador dizendo que o período que o Exército Brasileiro estava no Alemão foi um período de paz. Mas o ativista não. O ativista acha que é uma merda. Né? Pois é, irmão. E assim, esse mesmo morador, ele acaba comprando a ideia, uma parte dele, né? Que quando a polícia chega, tem um tiroteio, né? Mas o problema não é a polícia, né, cara? O problema é o cara que tá ali já dominando aquele território que vai enfrentar a polícia com fogo, né? E aí, cara, assim, naquela ideia que eu te questionei, se, pô, vamos continuar tratando ainda esses caras como traficante, porque para a sociedade, depois de anos e anos, ainda mais uma sociedade que o consumo de drogas é muito alto, né? Tu veio aqui da primeira vez, tu falou algo em torno 16 milhões de usuários de maconha. 16 milhões. Esse número foi um número... Tá pouco, hein, cara? Tá muito pouco, hein? 16 milhões no Brasil tá pouco. Não, de usuários. Usuários declarados, né? É. Pode ser. Cara,
16 milhões nesse país aqui é pouco demais. De maconheiros? Porra, mano, volta. Você conhece quantos maconheiros, mano? Quantos maconheiros tu conhece? Cara, alguns. Não tem muito Mas contato, que frequenta esse alguns. ambiente aqui, que vem aqui, que... Não. Não, aqui não. Que vem aqui pode estar na estatística dos não declarados, né? Mas assim, não é esperado isso, né, cara? Mas o que eu quero te falar é o seguinte, Mas tu tá cara. falando de maconha, mas vamos falar de comprimidos de êxtase. O pessoal que vai à festa de música eletrônica consome isso mesmo, você sabe que consome. Vamos falar de cocaína também. O amigo agora estava realizando essa operação. Ele vai vir aqui, vai conversar contigo para fazer repressão a êxtase no Brasil, tá? E o êxtase é vendido no Brasil e é distribuído através de correios, tá? E esse amigo prendeu uma traficante de êxtase que já tinha feito 4 remessas. Ele vai contar a história para você. Você vai gostar muito da história. E essa menina, cada comprimido ela vendia por R$50. R$50. Mas quem é que compra um comprimido desse? É quem vai em festa de música eletrônica. Essa menina foi presa pela Polícia Civil, foi indiciada, tal. No momento ela está respondendo em liberdade. Ela é réu num processo aí de tráfico. Mas no meio da investigação essa menina apanhou do namorado. Mas apanhou muito feio mesmo, foi espancada pelo namorado. E esse amigo meu falou assim: pô, Pimentel, no meio da investigação eu descobri que a violência que ela sofreu, ela quase morreu de tanto que ela apanhou, né? Era pior do que o próprio tráfico, né? Assim, em si, né? Então, no meio da investigação, ele começou a direcionar a investigação para prender o bandido que bateu na namorada, sabe? E essa é uma leitura que pouca gente tem no Brasil. Existe um tráfico no Brasil desarmado, que deve ser combatido, que deve ser enfrentado. Mas é um tráfico que não apresenta os efeitos colaterais do tráfico armado do Comando Vermelho. Eu conto mais. Glauber, que se refere. Aqui no Rio de Janeiro eu vi uma morte provocada pela venda de êxtase. Consumidor de êxtase, eu já vi gente morrendo já. Mas eu vi uma briga de faca uma vez na Barra da Tijuca em função de disputa de território para venda de êxtase. Foi a primeira morte que eu vi para disputa de território para venda de êxtase. Porque o cara que compra êxtase, ele procura preço e qualidade. Ele não está procurando território, né? Que fuma êxtase, não, que usa êxtase, né?